nós de outras denominações, seremos salvos por não guardar o sábado? Como é que é aí, professor? Será que só quem guarda sábado é que vai ser salvo? Já tá procurando coisa aí? Que é isso? Tô procurando um livro aqui, Tito. Eu queria achar um livro aqui. Eu creio que ele não está aqui na minha mesa, mas não tem problema porque eu vou ler um outro aqui. Essa pergunta é muito importante deste irmão pelo seguinte: há algumas pessoas no meio religioso que ficam falando por aí coisas que não tem nada a ver. Gente que acha que conhece o Adventismo e não conhece nada. E por isso eu parabenizo a este querido irmão por mandar a sua pergunta diretamente a nós. Eu vou ler aqui um livro, tem aqui uma citação deste livro aqui. Que livro é esse aí? Esse aqui, Tito, é o Questões sobre Doutrina. É um livro que menciona a doutrina adventista de uma forma muito clara para os irmãos evangélicos compreenderem. Porque tem alguns indivíduos que acham que conhecem o Adventismo e ficam por aí ensinando coisas que não tem nada a ver, não é? Então quem lê este livro aqui, da editora Casa Publicadora Brasileira, site cpb.com.br ou 0800 979 0606, este livro vai lhe ajudar muito a compreender. Aqui, por exemplo, há um capítulo, capítulo 5, intitulado Perguntas sobre o sábado, o domingo e o sinal da besta. E aqui há um outro capítulo também, que é muito interessante, que fala sobre a salvação. E eu queria mostrar aqui que os adventistas não têm essa crença de que simplesmente uma observância da lei é o meio de comprar a salvação. Vou ler aqui a partir da página 138. E aí eu vou... Agora, é claro que isso não tira de um cristão a responsabilidade, quando ele tem conhecimento, ele fazer a vontade de Deus, não é? Então eu vou ler aqui para você, primeiramente, quem receberá o sinal da besta? Porque muitos dizem assim, isso aqui está na página 160 em diante. O adventista ensina que todo cristão que guarda o domingo tem o sinal da besta. Quem fala isso não leu direito, por exemplo, o que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, páginas 444, 449. Ela fala muito claramente que pessoas que viveram de acordo com a luz que receberam, morreram crendo que o domingo é o dia de guarda e não obedeceram ao quarto mandamento da lei de Deus, é claro que elas estarão no céu, porque é a graça de Cristo que as colocará lá. Agora, se eu a partir do momento tenho conhecimento da verdade da Bíblia e a negligencio e a deixo de lado, aí a coisa muda de figura. Então, depende de cada pessoa, depende da luz, irmão, que cada pessoa teve em relação a isso. Então vamos ler, por exemplo, aqui, essa citação aqui do livro Evangelismo de Ellen White, página 234 e 235. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Ou seja, se uma pessoa não teve luz sobre o assunto, é claro que Deus vai levar em conta a luz que ela teve, porque a pessoa que viveu de acordo com a luz que recebeu de Deus, ela observaria qualquer preceito de Deus caso tivesse conhecimento daquilo. Mas pera um pouquinho, professor. Então você está me dizendo o seguinte, se a pessoa não tem conhecimento disso, é isso? Mas vive, segue a Cristo em conformidade com o que ela recebeu e ela morre sem ter tido conhecimento, é claro que a graça de Cristo vai colocá-lo no céu. Porque temos que ter em mente, Tito, que o passaporte para o céu não é lei. O passaporte para o céu é Jesus Cristo. Certo. Agora, a partir do momento, não é, Tito, que eu recebo a graça de Cristo, e aí penso assim, não, já que eu sou salvo pela graça de Cristo, essa questão de quarto mandamento, isso não tem problema nenhum. Eu estou sendo um pecadeiro. Não estou sendo um pecador, não é? Salvo pela graça. Estou sendo um pecadeiro. E aí eu rejeito conscientemente este mandamento ou qualquer outro dos mandamentos. Eu não estou permitindo que a graça de Jesus atue no meu coração para me transformar. Eu não posso ser salvo. Por quê? Porque eu não estou deixando a graça atuar na minha vida. Porque a verdadeira graça, né, ela não é, como diz um livro que eu li há um tempo atrás, a graça de Deus não é uma graça barata. Ou seja, que eu aceito e eu continuo do jeito que eu estou.
é uma graça atuante que transforma e que vai me tornando uma pessoa melhor, tá bom? Então, querido irmão, a resposta a essa pergunta depende da luz que a pessoa recebeu. Então eu recomendo que você leia essa página 160 e 161 do livro Questões sobre Doutrina e também o que Ellen White fala no Grande Conflito, páginas 449 em diante. Para o irmão continuar fazendo isso que o irmão bem fez, buscar diretamente na fonte a quem você tem a dúvida. E graças a Deus que você não leu essa literatura apologética que falam de seitas, que é de péssima qualidade no Brasil, que escrevem muita coisa que infelizmente não sabe o que estão escrevendo, né? Agora, professor, argumentam também que muitas vezes você apresenta aí os livros apenas da Casa Publicadora Brasileira, mas existem outros livros aí no Brasil que também falam essas verdades bíblicas, correto? Tem. Eu apresento normalmente os da Casa Publicadora porque o adventismo é que é questionado, né? Então, como a Casa Publicadora é uma editora adventista e ela tem livros que respondem aos questionamentos sobre os adventistas, eu tenho que usar essa, né? Agora, tem muita literatura que fala de forma mentirosa. Agora, tem muita literatura, não é, que fala, por exemplo, se a pessoa ler, por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a imortalidade da alma, há teólogos não adventistas que creem como os adventistas. Então, por exemplo, há uma obra do Dr. Oscar Cullmann, presbiteriano, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, que eu já citei aqui no programa. E ele presbiteriano e ele crê como os adventistas, que a morte é morte mesmo, até o dia que Cristo voltar. Agora, é óbvio, quando a questão é sobre o adventismo, para saber se o adventismo ensina ou o que alguns críticos dizem, aí eu tenho que citar o que realmente é a fonte direta, né? Isso mesmo, muito bem.